Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e através de outros veículos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Uma das facetas mais belas do Espiritismo é a sua lógica. Nessa lógica, não há lugar para os fenômenos da tradição, isto é, o maravilhoso, o sobrenatural, o impossível que se torna realidade, o milagre. É muito comum quando o indivíduo vinculado a qualquer religião procura transformar essa religião no recurso de um bon vivant. Então ele apela para o maravilhoso, para o surpreendente e até mesmo para o inescrupuloso, porque Deus amparar, em detrimento do bom, o indivíduo de mau caráter, não deixa de ser uma ação inescrupulosa. E nos dá uma visão de lógica, era a nossa afirmação, tão clara e tão bela que fascina. Desde há muitos anos, falando um dia com o espírito Joana de Ângeles, eu me reportei à questão dos milagres, os tradicionais milagres, desde os milagres bíblicos, no Velho e no Novo Testamento, aos milagres religiosos e a outros milagres. Felizmente, em nossa língua, neste vernáculo milagre também tem outro significado. O milagre da beleza, o milagre da tecnologia, o milagre do progresso, o milagre do sol, o milagre do dia produtivo. Senão ficaríamos aprisionados na fantasia, na superstição. E lhe perguntava como eu poderia definir o milagre. Ela respondeu-me: considere o milagre o resultado de um trabalho adrede programado e feito com tal carinho e técnica que acontece no momento que deve. Então, algo que me acontece agora surpreendente, porque eu não esperava, posso chamar de milagre, porque eu ignoro todas as facetas que precederam a este momento de conclusão. Suponhamos que se trate de saúde, um problema econômico e etc. Estão nas leis divinas as trajetórias de todos os caminhos, em nome dos resultados que a lei de mérito, esta sim, a meritocracia, vai levar o indivíduo a ser bem ou mal sucedido. Eu me recordo, por exemplo, no grande milagre do jovem que era cego de nascença. Jesus olhou para ele, compadeceu-se e, naturalmente, tocando-lhe a vista, permitiu que ele retornasse à visão. Ora, nós temos aí um milagre, porque reverteu as leis naturais. Mas será que terá revertido? Primeiro, nós ignoramos qual era a problemática, a patologia. Depois, nós não sabemos que recurso terá usado Jesus. Quando eu vejo hoje uma cirurgia de catarata, é um verdadeiro milagre. Em menos de 5 minutos, é extraída aquela parte doente que está sendo cristalizada e o indivíduo recupera a vista com uma claridade muito grande. Ora, suponhamos que ele tivesse uma catarata infantil e que foi cada vez se tornando pior. Jesus, através das suas forças, da sua energia, do seu poder de movimentar as ondas que constituem a vida, teria apressado os próprios átomos e, naturalmente, teria deslocado com essa energia que nos é invisível, como toda energia, a catarata que o mortificava e que o tornava cego. Porém, o que mais me fascina é a cegueira humana. Quando os fariseus souberam, os doutores da lei, sempre muito exigentes com as atividades dos outros e negligentes com seus próprios deveres, tomaram conhecimento, isso abalou a pequena aldeia, porque todo mundo conhecia o rapaz desde quando ele nascera. Então ficaram muito desgostosos e desejando encontrar o meio de perseguir Jesus, e ali era um meio fantástico,
levá-lo à condição de um charlatão, de um mistificador, perguntaram ao rapaz se ele era realmente cego. Ele disse, sim, eu era cego. Então foram perguntar aos pais, mas ele é cego de nascença. Os pais logo se acovardaram, porque já da pergunta estava a chance de driblar o bem e conivir com a mentira. Mas os pais disseram com honestidade, bem, é nosso filho e já nasceu cego. Mas se ele era cego, como ele ficou bom? Então os pais, com receio, disseram, ele já é adulto, perguntem-lhe. E eles voltaram a cá, ameaçadores, e perguntaram, é verdade que tu eras cego? Sim, eu era cego, e ele me curou. Mas ele não pode fazer isso. Somente quem pode fazer é Satanás. Curiosa a psicologia do indivíduo de mau caráter. O mal pode fazer tudo, o bem não pode. É uma violação das leis da matemática, em que o positivo submete-se ao negativo e é inferior a ele. Então, os pais têm medo, dizendo, ele pode falar por si, já é adulto. E o rapaz confirmou, eu era cego. E agora eu vejo, eu estou a vê-los. Mas não é possível, porque isso atenta contra as leis. Quais leis? Estava estabelecido que uma pessoa que tivesse uma problemática na vista teria que ficar perpetuamente no corpo cego, ou qualquer outra problemática, que o próprio organismo não resolvesse por si mesmo uma autocura. Esse fenômeno da transformação individual através das fontes generosas de uma mente saudável, de um pensamento edificante, hoje comprovado na parapsicologia, através das energias de mover objetos ditos inanimados, de fazer parar o pêndulo de um relógio com o pensamento, de conseguir fotografar lugares distantes e ser apresentado pelo pensamento. Então, eles disseram, não é possível. Ele não poderia ter feito isso. Agora, Satanás sim, porque eles desejavam punir Jesus de qualquer forma. Então, o jovem dá uma resposta fascinante. Se foi Satanás ou não, não importa. O que importa é que eu era cego e agora eu vejo. Que me importa que foi o mal que me fez o bem ou que foi o bem que me fez o bem, porque o bem nunca faz o mal. Mas pode ser que o mal, em uma qualquer convulsão das circunstâncias, redunde no bem. Não é que o mal fez bem, é que o cálculo daquela operação negativa não saiu como desejado e o indivíduo recuperou-se. Então, os milagres. Muitas pessoas também me buscam a carta de milagres. E eu costumo dizer, quem nos dera essa possibilidade de reverter as leis da ordem, porque o milagre vai contra a lei do progresso, as leis que constituem o nosso universo de natureza moral. E procura explicar que é necessário entender perfeitamente as palavras de Jesus, as circunstâncias e o que se quer dizer milagre, a transformação moral de um indivíduo perverso para bom, de um Barrabás para se tornar um lírio de gentileza. Isso é um milagre. Quer dizer, é algo, entre aspas, impossível, porém possível, desde que o indivíduo queira. Divaldo Franco traz uma reflexão profunda e esclarecedora sobre o conceito de milagre à luz da doutrina espírita, desmistificando a visão tradicional de algo sobrenatural e extraordinário. No Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, o milagre não é entendido como uma violação das leis naturais, mas como a manifestação dessas mesmas leis em circunstâncias ainda desconhecidas pela humanidade. A doutrina espírita ensina que as leis divinas são perfeitas e imutáveis, regendo desde os fenômenos físicos até os princípios morais. Assim, o conceito de milagre, no sentido de algo que contraria essas leis, não encontra respaldo na lógica espírita, que enxerga no universo uma harmonia fundamentada em causas e efeitos. Com base nos ensinamentos do espírito Joana de Ângeles, Divaldo explica que o que muitas vezes chamamos de milagre é, na verdade, fruto de esforço, planejamento e aplicação dessas leis universais em sua perfeição.
Ele exemplifica essa ideia ao reinterpretar a cura do cego de nascença realizada por Jesus. Na visão espírita, esse ato não foi uma transgressão das leis naturais, mas uma demonstração do profundo conhecimento e domínio de Jesus sobre forças e energias espirituais que ainda escapam à compreensão humana. Essa interpretação reflete a posição de Jesus como o espírito mais elevado que já esteve entre nós, evidenciando sua evolução moral e espiritual incomparáveis. Divaldo ressalta que, nesse episódio, a verdadeira cegueira não era a física, mas a espiritual, expressa pelos fariseus, que rejeitaram o bem realizado por Jesus devido ao preconceito e aos interesses pessoais. Essa perspectiva, alinhada à doutrina espírita, identifica o orgulho e o egoísmo como as maiores chagas da humanidade e enfatiza que a transformação moral é essencial para o progresso espiritual. Nesse contexto, os ensinamentos de Jesus vão além dos fenômenos externos e convidam a renovação íntima como caminho para a evolução. Divaldo também chama a atenção para a busca frequente por milagres como soluções rápidas para os problemas da vida, o que, segundo a doutrina espírita, reflete imaturidade no entendimento das leis de causa e efeito e do mérito individual. Os desafios e sofrimentos são instrumentos valiosos para o aprendizado e o progresso do espírito, e compreender e aceitar essa dinâmica faz parte do crescimento moral. Ao concluir, Divaldo destaca que o milagre ocorre dentro das leis naturais e divinas, porém o verdadeiro milagre é a transformação moral do ser humano, a renovação de sua essência e o esforço contínuo para evoluir espiritualmente, alinhando-se aos princípios de justiça e progresso que regem o universo.